Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, eu tenho aqui um alerta da parte de Deus ao seu coração. Seria importante que você ouvisse. Você vai ver aqui que o nosso adversário, qual é Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E se ele se transforma em anjo de luz, você imagina do que ele não é capaz de fazer, ou do que ele é capaz de fazer para enganar as pessoas. Por isso eu falei que isso aqui é um alerta, seria importante que você ouvisse. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 8 diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Quando o apóstolo dos gentios pregava para os coríntios, ele alertando de que ele, Paulo, tinha despojado ou desmascarado outras igrejas que naqueles dias estava cobrando para servir as pessoas. Estava usando a escritura para intimidar as pessoas. Usava a palavra de Deus para tirar o que as pessoas tinham. Tinha algumas igrejas naqueles dias que estavam utilizando-se das escrituras para intimidar, para de alguma maneira afligir, sufocar as pessoas ao ponto das pessoas, alguns não suportavam a pressão e davam tudo que tinha, enquanto eles usavam a escritura para enganar. E eu vou lhe dizer, a escritura não é para tirar das pessoas. A escritura ela é para acrescentar na vida das pessoas. Acrescentar por meio do Espírito Santo, através da santidade. Acrescentar por meio do Espírito Santo, trazendo libertação. A escritura ela é para acrescentar na vida das pessoas por meio do Espírito Santo, trazendo às pessoas conversão, libertação, arrependimento, renúncia. A escritura ela é para acrescentar na vida das pessoas da parte do Espírito Santo, não para sufocar as pessoas, não para oprimir as pessoas, não para tirar das pessoas, não para enganar as pessoas, não para levar as pessoas a se perder por meio do engano, mas a escritura é para acrescentar por meio do Espírito Santo, levando elas à salvação. E havia igrejas aqui nesses dias que foram desmascaradas, foram despojadas, mesmo usando a escritura, mas se usava de forma equivocada. Em vez de acrescentar na vida das pessoas, tirava das pessoas. E é onde Paulo diz que despojou, ou desmascarou, ou envergonhou muitas igrejas. Observa os dias de hoje, se não tem muitas igrejas sendo envergonhadas. É uma vergonha atrás da outra, é um escândalo atrás do outro. Infelizmente, hoje em dia se tornou comum, normal. E as pessoas dizem assim: não, Deus está ali, eu vou lhe dizer, eu vou lhe mostrar aqui. Qualquer igreja, nos dias de hoje, nos dias atuais, que usa a escritura para tirar das pessoas, para pedir, não é Deus que está usando aquele pregador. Pode ser quem for, pode ser a igreja que for. Se usa a escritura para pedir, não é Deus que está usando. Pode ser um apóstolo, um bispo, um pastor, um padre, não importa. Se está usando a escritura para pedir, não é Deus que está usando. No versículo de número 10, ele diz assim: a verdade de Cristo está em mim. Quando ele diz a verdade de Cristo está em mim, ele está dizendo aqui para os coríntios e para essas demais igrejas. O diabo está enganando todos vocês. Ele está dizendo aqui para os coríntios e para essas igrejas que ele despojou, que ele desmascarou. Ele está dizendo assim: o diabo está usando a escritura. É ele que está por detrás enganando vocês, e vocês acham que é Deus que está usando vocês. E assim nos dias de hoje, temos que usar a escritura para tirar das pessoas. E muitos acham que é Deus. Não é Deus, não é Deus coisa nenhuma, queridos. Pode ser quem for. Todos aqueles que usam a escritura para escândalo, por exemplo, para causar divisão, para causar discórdia, para tirar das pessoas em vez de acrescentar na vida delas, oprimindo as pessoas, sufocando as pessoas. Não é Deus que está usando nenhum desses que se diz tais pregadores. Não são pregador, coisa de pregador de mentira, pregador de engano, pregador de ódio, de malícia, de discórdia, pregador de pecado, pregador de teoria, não da verdade. A verdade de Cristo está em mim. Olhe para mim, o pregador, o mensageiro de Cristo, ele tem que ensinar as ovelhas a serem dizimistas. Uma 10ª parte é o que a Bíblia ensina.
para que a vida financeira dela seja abençoada por Deus, até porque não se pode roubar de Deus, porque quando um membro de uma congregação não é dizimista, está roubando de Deus. E ofertar sim, voluntariamente, a oferta é voluntária. Se você for ver, Jesus recebeu a oferta certa vez, uma viúva deu 2 moedinhas, com toda a moeda que ela tinha naquela hora, e ela deu espontaneamente de todo o coração. Os judeus ofertavam sacos de ouro cheio, e Jesus falou assim: essa aqui ofertou mais do que vocês, porque aqueles davam em grande quantidade, é verdade, mas de coração fechado. Essa aqui deu 2 moedinhas, mas foi com todo amor, com todo o coração. Por isso que a gente diz que foi tudo que ela tinha, que foi de todo o coração, foi com amor. Então a oferta não é aquele valor que o pastor fala, que usa a Bíblia para dizer: você vai ajudar essa obra com tanto. Você vai ofertar tanto, eu vou te dar o envelope com tanto. É o diabo que está usando. É o Satanás que está usando, não é Deus não. O pregador que fica dando envelope, estimulando o valor. Se for o apóstolo, é o Satanás que está usando o apóstolo. Se for o bispo, é o Satanás que está usando o bispo. Se for o padre, é o Satanás que está usando o padre. Se for o pastor, é o Satanás que está usando o pastor. Não é Deus coisa nenhuma. Não é Deus coisa nenhuma. Está aqui, a verdade de Cristo está em mim. Ou seja, o diabo está enganando vocês tudo. O diabo está induzindo vocês ao erro. O diabo está se valendo da Escritura para enganar vocês disfarçado, porque o diabo conhece a Escritura mais do que qualquer ser humano. No entanto, ele era anjo de 4ª grandeza, querubim, não era um anjo qualquer. Ele conhece a Escritura mais do que qualquer outro, e as pessoas deixam se levar. Repito, qualquer alguém por aí que usa a Escritura para pedir, estimulando o valor, não é Deus que está usando ele. Pode ser quem for, não é Deus que está usando, é o Satanás, não é Deus coisa nenhuma. Olha o versículo 13, a prova no versículo 13. Porque os tais são falsos apóstolos. Veja, o apóstolo do gentil, o Espírito Santo usando ele está aqui cheio do Espírito Santo. Porque foi Cristo que resgatou ele, quando ele disse a Damasco. Foi Cristo que o resgatou, esse aqui chamado apóstolo Paulo, para o torná-lo um pregador do Evangelho. Esse aqui é enviado de Cristo. Esse aqui é mensageiro de Cristo. Esse aqui está sendo usado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, são falsos, enganadores, mentirosos. Quem são esses? O do versículo 8. Aquelas igrejas que despojou, ou que desmascarou, porque estavam usando a Escritura para tirar das pessoas, usando a Escritura para intimidar as pessoas, usavam a Escritura para emparedar as pessoas, para tirar das pessoas injustamente. A Escritura é para acrescentar na vida das pessoas. A Escritura é para libertar as pessoas. A Escritura é para edificar, é para tornar as pessoas cheias do Espírito Santo. A Escritura é para salvar as pessoas, não para que elas sejam enganadas. Se você for em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 44, a Bíblia vai mostrar que nos dias aqui do apóstolo Paulo, todo mundo pegava tudo que tinha, vendia, e saía com singeleza de coração, de porta em porta, batia palma. Quando as pessoas abriam a porta, eles ajudavam voluntariamente, com todo amor, pegavam o que tinha e saía ajudando as pessoas, voluntariamente, com todo o coração. Pegavam o que tinha, dividia entre as pessoas, de porta em porta. Então a Escritura não é para tirar das pessoas, é para acrescentar na vida das pessoas. Mas veja que estão usando, você tem que ajudar a obra. Por acaso Deus mandou você abrir essa igreja? Se você abriu, o problema é seu. Você não tem que jogar a responsabilidade nos outros. Problema seu, você abriu porque você aqui. É a obra tal. Não é obra de Deus não, viu, irmão? A obra de Deus é aquela que o próprio Deus é quem supre. Não aquela que usa a Bíblia para tirar. Pastor, você tem igreja, vai dizer que o senhor não pede 5 anos. O Ministério Semente da Fé, não foi eu que abri, foi o Todo-Poderoso. Sabe por que foi Deus? Pode vir aqui, eu perguntar para o membro daqui. Nunca pediu R$1 de oferta. Pode puxar, ver se deve algum real. R$1 não deve, seja aluguel, água, luz, IPTU. Está tudo pago para a glória de Deus. Sem pedir R$1 a ninguém. Nunca precisei pedir durante 5 anos e nunca vou precisar. Porque foi Deus que abriu. E aquele que abriu é o mesmo que supre, para que o nome dele seja glorificado. A igreja que usa a Escritura para pedir, não é Deus que está usando aquele bispo, aquele apóstolo, aquele pastor, aquele padre, não importa. Quem usa a Bíblia para pedir é o diabo que está usando, não é Deus coisa nenhuma. O 13, os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, fingindo ser de Deus, se dizendo ser de Deus,
quanto na verdade é o diabo que está enganando. Quem são esses? O do versículo 8, o que diz que despojou, desmascarou a igreja que estava cobrando, ou tirando das pessoas injustamente, usando a escritura para pedir. Ele despojou, desmascarou todas essas igrejas. Nos dias de hoje, está a mesma coisa. A maioria usa a escritura para pedir. É que você tem que ajudar a obra, é porque isso aqui não pode parar. Deus mandou você abriu porque você. Que problema seu? Você que deu o passo maior que a perna. Você que fez o que não deveria. Então agora tem que se virar, não tem que jogar nos outros, nas ovelhas, uma responsabilidade que é sua. Você não tem que deixar o diabo te usar para enganar ninguém. Porque assim que muitos pregadores estão fazendo hoje em dia, enganando todo mundo. No versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio diabo se transforma em anjo de luz. Então, se o adversário se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas, imagine com relação à pregação da palavra, como ele não está enganando tanta gente por aí, usando muitos que estão no altar, inclusive todos aqueles, estou falando todos aqueles que usam a escritura para pedir, para tirar das pessoas. Repito, não é Deus que está usando, é o diabo. Se você que ouvir essa mensagem congrega em alguma igreja que tem isso, se afasta, senão tu vai perder a salvação junto com esse pastor, junto com esse bispo, junto com esse apóstolo. Se você que vai ouvir essa mensagem congrega em alguma igreja que usa a Bíblia para pedir, sai dessa igreja, não é igreja, é sinagoga de Satanás. Vou repetir, aonde usa a Bíblia para tirar do povo não é igreja, é sinagoga de Satanás, não é igreja coisa nenhuma. Não está escrito aqui, 2 Coríntios, capítulo 8 e o capítulo 11, versículo 8 e o 13? Não está escrito? Os tais são falsos apóstolos, e que o adversário se transforma em anjo de luz para enganar o povo. Por isso que ele despojou, desmascarou a igreja que usava a Bíblia para tirar das pessoas. Se você vir aqui em Romanos 16, 17, 18, a Bíblia vai dizer: rogo-vos, irmãos, que noteis bem, observais bem, aqueles que provocam divisões, escândalo e desacordo, que discorda da palavra, com doutrina, que aprendeste, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, enganando as pessoas. Veja, aqueles que usam a Bíblia para tirar das pessoas, enganando, em discórdia da palavra, com divisão, com malícia, causando ódio entre as pessoas. A Bíblia manda se afastar. Olha, se Deus manda se afastar, porque não é Ele que está usando. Se fosse Deus que estivesse usando esses aí que se dizem pregador que não são, Deus não ia mandar se afastar. Então você que está me ouvindo agora, se você congrega em alguma igreja que se diz a igreja que não é, que usa a Bíblia para tirar das pessoas, ali não é igreja, é sinagoga de Satanás, não é Deus que está usando, é o diabo. Sai, senão você vai para o inferno juntamente com esse pastor, juntamente com esse apóstolo, juntamente com esse bispo, juntamente com esse padre. Todos aqueles que usam a Bíblia para tirar das pessoas, é o diabo que está usando, não é Deus coisa nenhuma. Então, com essa mensagem, você possa entender que hoje em dia tem mais aí para enganar do que para falar a verdade. Que você possa observar a escritura e entender que isso aqui não é um julgamento da minha parte. João 10:10, Jesus de todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Para aqueles que acham aqui que eu estou julgando, Jesus é quem diz: todos quantos vieram antes de mim. Peraí, a Bíblia diz que Ele é antes de todas as coisas. Como assim vem antes de mim? É aqueles que vivem de forma antibíblica, conforme aqui Romanos 16:17. Todos aqueles que vivem de desacordo, quer desacordo, vivem de forma antibíblica, andando de forma antibíblica, não obedecendo às regras, normas da palavra de Deus, em desacordo, está discordando, está vendo de forma antibíblica. Jesus chama de ladrão e salteadores aqueles que usam a escritura para tirar das pessoas. São ladrão e salteadores, é isso que são. Então, que ouvir essa mensagem, você possa entender que deve afastar-se de todos esses lugares, porque não é igreja, é sinagoga de Satanás. Que você possa refletir nisso e observar os preceitos da palavra e entender que isso aqui não é um julgamento da minha parte. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.